Olá pessoal, eu sou Uriali Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 8ª temporada e uma longa trajetória para vocês que nos acompanham até aqui. Já passamos de 100 episódios lá no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Spotify. E eu convido você também a seguir as nossas redes, não só no YouTube, no Spotify, mas também no LinkedIn, no Face, no Instagram, todas as redes sociais para você não perder nenhum conteúdo aqui do Portal Customer e do podcast Comitê de Clientes. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito e a nossa história, eu te convido a assistir um vídeo bem rápido e já voltamos aqui com a nossa convidada especial do dia. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos aqui de volta, pessoal, enfim, para falar com ela, mas antes tenho mais um recado muito importante do nosso patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder em soluções em telecomunicações e omnichannel para aprimorar ainda mais a experiência de seu cliente. E para você conhecer um pouco mais sobre esta solução que torna jornadas mais fluidas e conectadas, eu vou passar um vídeo de oferecimento do nosso patrocinador e voltamos aqui logo na sequência. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora, enfim, estamos aqui com a nossa convidada do dia e eu vou pedir para que ela se apresente, para que vocês todos conheçam quem é a nossa convidada, um pouco da história e mais uma vez agradecer a dedicação e o tempo de estar aqui conosco. Muito obrigada por você estar aqui hoje, dedicando o seu tempo. E para que nossos convidados, os nossos telespectadores te conheçam, conta um pouquinho quem é você, da sua história e sua trajetória. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Meu nome é Patrícia. Minha formação é arquitetura, eu sou arquiteta de formação, trabalho na área também, mas há 3 anos eu criei a OptiDoc. É um coworking para médicos e dentistas, ou profissionais da área médica em geral, em que a gente oferece, além do aluguel de salas, a gente oferece equipamentos, serviços, tudo que eles precisam para poder oferecer para o cliente deles, que é o paciente. Minha formação veio de arquitetura, trabalhei no serviço público também durante 21 anos e deixei a carreira pública, segui a arquitetura e montei a OptiDoc. Parabéns por ser uma mulher empreendedora no nosso Brasil, que não é fácil empreender aqui, é um desafio, e ainda mais sendo mulher, temos outros desafios. Mas conte na sua visão o que é a experiência do cliente, o porquê que ele precisa ser encantado nesta jornada. Na arquitetura, eu descobri que eu fazia os projetos e eu precisava ir um pouco além, porque tinha muita gente fazendo projeto. Então, eu fazia o projeto e construía. Aí eu descobri que já tinha bastante gente também construindo, então eu tinha que fazer o projeto, construir, decorar, entregar tudo pronto. E aí eu fui além, eu entregava com louça nos armários, roupa de cama, cama pronta. Em alguns casos, contratava uma personal organizer, ia na casa do cliente, pegava todas as roupas, ela organizava nos armários. Então, é uma experiência. Então, quando a gente fala em cliente, não basta ter a nossa técnica, a nossa competência, a gente tem que ir um pouquinho além do que os nossos colegas estão fazendo. E isso foi um sucesso e eu sempre trabalhei com público de classe AAA. Então, esse público, ele quer ser realmente mimado. E aí, poder expandir isso para o público de classe B é muito legal também, porque é uma experiência. E os nossos colegas, eles ainda não estão fazendo. Muita gente já está fazendo, mas foi uma coisa que eu comecei a fazer, entendendo que o cliente ele precisava de algo mais, porque para eu não me igualar com os outros. E eu passei isso para a OptiDoc também. A história da OptiDoc não tem muito
muita coisa bacana para contar como é que eu inventei uma coisa tão legal como a OptiDoc. Porque eu tinha uma casa que estava desalugada e precisava alugar, e não alugava de jeito nenhum, e eu precisava reformar, e não sabia quem ia ser o cliente que ia alugar a casa. E aí teve uma invasão, roubaram tudo. Eu falei, eu preciso reformar essa casa, eu vou reformar para clínica, porque fica na República do Líbano e lá tem vocação para clínicas. Aí me perguntaram, mas e se o inquilino não for clínica? Você vai perder tudo que você investiu? Eu falei, alugo eu. Mas o que você entende de clínica? Eu falei, não entendo de clínica, mas eu entendo de aluguel. Foi aí que eu montei o plano de negócios da OptiDoc, em que a gente aluga salas para a área médica por hora. Então, eu comecei a entender o meu cliente. Meu cliente são os médicos, que eles vêm de uma formação ultra técnica, eles passam a faculdade sem saber contabilidade, sem saber leis, sem saber entender de seguro, de investimento, de aposentadoria. Eles passam uma faculdade inteira não entendendo como eles pagam imposto. Então, eu comecei a entender melhor esse público e oferecer o serviço para ele, encantar ele de alguma maneira. Então, quando ele aluga por hora na OptiDoc, ele não tem custo fixo nenhum. Ele só paga quando ele usa. E até que foi difícil explicar isso para ele, porque o médico ele fala custo fixo, custo variável, ele não é do cotidiano dele. E a pandemia veio para mostrar isso para ele, ensinar. Porque antigamente o pessoal da área médica tem o consultório, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o que sobrou está ótimo. Não sabia exatamente quanto custa a hora clínica dele, nunca fez essa conta. E quando veio a pandemia, ele descobriu que era caríssimo manter um consultório, que o dinheiro só saía, não entrava, ou entrava muito pouco. E aí eles começaram realmente a fazer conta e começaram a ter que fechar consultórios na época da pandemia. Perfeito. Só que os pacientes continuavam existindo, Sim. Eles sentiam dores, continuavam doentes, além da pandemia. Então, eles descobriram a OptiDoc e descobriram também que lá eles não precisam se preocupar com mais nada, não precisa com a internet, com a funcionária, se ela teve que sair mais cedo porque ligaram da creche, que o filho está doente, ou se tem dissídio ou não tem dissídio, se tem fiscalização. Ele não se preocupa com nada, só com a técnica. Então, é o melhor dos mundos para ele. E a gente ficou com toda a parte administrativa. Então, foi entendendo esse cliente, que é o médico, que é o dentista, e encantando ele de alguma maneira. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que eu tenho que encantar o paciente dele também. Porque aí, o paciente, ele quer ser atendido na OptiDoc. Então, a gente começou a fazer um trabalho também para encantar esse paciente. E o que é óbvio, todos ganham. Eu ganho com o meu cliente, que é o médico, que é o dentista, super satisfeito. E com o paciente dele super satisfeito, ele ganha também. Então, é um jogo de ganha-ganha quando a gente foca diretamente no nosso cliente. A gente tem que conhecer bem ele e entender o que ele precisa. Perfeito. Você tocou num ponto muito importante, que é entender o seu público, entender quais são essas necessidades, o que ele deseja, o que encanta ele. E em que momento você entendeu isso? Conta um pouquinho das dores do empreendedor e como você metrifica isso no seu dia a dia. Como é que você acompanha realmente que aquele paciente ali, ou seja, o médico também, que é também o seu cliente, Sim, né? Você tem dois clientes ali. Como é que você garante que ele realmente está feliz? É um jogo de tentativa e erro, principalmente porque, por ser uma startup, eu não tenho como copiar do amiguinho. Então, se eu tivesse um concorrente ou vários concorrentes, ele já errou, ele já acertou e a gente copia o que está funcionando nele. No meu caso, tentativa e erro, porque é uma coisa muito nova. Então, eu tive que aprender. Por exemplo, os dentistas, eles têm muito equipamentos. E aí, eles me falaram, Patrícia, a ideia é muito boa, é tudo muito bonito, mas eu não quero ficar carregando uma linha para baixo, uma linha para cima, põe no carro, tira do carro, uma linha. Aí eu criei os lockers. São os lockers que a gente tem mais de 130 lockers grandes na clínica. Só que isso ocupa muito espaço. E foi decidido depois de estar funcionando, porque eu só descobri que precisava de um locker. Descobriu essa dor depois. Depois que estava funcionando. Então, eu ocupei todos os espaços. Então, as próximas unidades, óbvio que já vão ser preparadas para isso. Nessa, foi um jogo de quebra-cabeça para poder atender esse meu cliente que não queria levar malinha, e eu tenho que atendê-lo. Sim. Ele é o meu cliente. Ele decide que ele fala, eu prefiro ter meu consultório, porque ela fica tudo arrumadinho nas gavetas. Aí eu falo, bom, ele já tem o locker com os equipamentos deles, mas ele quer tudo arrumadinho na gaveta. Então, existe um serviço que não é obrigatório contratar, mas é um serviço extra, em que os doutores contratam os nossos serviços, em que a nossa assistente de sala, ela vai até o locker, pega todos os equipamentos dele, arruma na gavetinha, porque elas fotografam do jeito que ele gosta, e arrumam do jeito que ele gosta. Então, quando ele chega na sala, ainda que por 1 hora, a sala é dele. É o consultório dele. Tá prontinho. Alguns colocam diploma na parede. Então, ele tem no locker o diploma, as meninas preparam o diploma. A sala é dele e encanta o paciente dele.
porque ele está no melhor endereço de São Paulo, porque é o IPTU mais caro de São Paulo. A clínica é uma clínica de sonho para todo profissional da saúde. Ele associa sucesso. Quando eu tiver muito sucesso, eu vou ter uma clínica na República do Líbano. E hoje ele tem essa clínica na República do Líbano. O paciente enxerga... A gente oferece muita tecnologia para os nossos doutores. O que tem de melhor no mundo, a gente oferece. E é uma conta que os médicos e os dentistas, eles não sabem fazer. Porque um dentista que investe R$500 mil numa fresadora, ele não sabe fazer conta. Porque como é que ele vai retornar isso? Ele é um só. No meu caso, são 260 mais ou menos que circulam por mês. E 700 ativos. Porque às vezes vem num mês, passa 2 sem vir. Então, eles vêm quando tem pacientes, realmente, né? Porque não tem nenhuma mensalidade. Então, como que fecha a conta com 1, 2, 3 doutores? Para mim, fecha a conta. Sim. Então, quando eu invisto no que tem de melhor no mundo em equipamentos, o dentista, por exemplo, oferece para o paciente dele o que nenhum outro oferece. Então, eu falo que a democratização da odontologia de ponta, por exemplo. Você democratiza mesmo, qualquer profissional da área da odontologia pode atender com os equipamentos melhores do mundo. E são caríssimos. E o paciente dele se encanta de uma maneira e fideliza o paciente. Para que ele vai trocar de dentista se o dentista dele tem... Por exemplo, eu faço todos os exames na hora. Então, por exemplo, um ortodontista. Quando você vai no ortodontista, ele vai te pedir uns exames. Aí você sai com papelzinho, faz os exames e volta. Só que numa cidade como São Paulo, sair com papelzinho para fazer exame em outro lugar, você tem que chegar na sua casa, tem que marcar, Lá em 5 minutos faz. Para o paciente é sensacional. Para o doutor também, porque o paciente ele não se perde nesse caminho. Sim. Porque ele pode desistir do tratamento nesse. E ano que vem eu penso nesse negócio de dentista, de aparelho, porque esse negócio não está complicado para mim. Só que quando ele está na sala e eu tenho um equipamento que simula o sorriso, uma coisa é o dentista falar para o seu paciente, olha, ele vai ficar lindo. Outra coisa é vai ficar assim. E mostra. O equipamento, ele faz uma simulação do sorriso e vai ficar assim. Você fala, meu Deus, como paga isso? Não é quanto como paga para ver se eu consigo pagar, porque eu vou fazer esse negócio. E aí os exames são feitos na hora, não é que ele vai para casa pensar. Então, tudo isso, pro meu cliente, que é o dentista, é sensacional. Pro paciente dele, mais sensacional ainda. Então, é esse jogo de encantar, sempre a busca para encantar esse paciente. É tentativa e erro, como eu te falei, não tem como copiar de ninguém. A gente não tem uma receita de bolo pronta. Ainda não tem. Para as próximas unidades, eu já sei como fazer direito. Mas para essa, eu errei, eu acertei, eu errei, eu acertei. Tudo isso para encantar o meu paciente. E, às vezes, eu acertei sem saber. Eu tenho uma cafeteria no local que eu falei, eu tenho uma sala de cursos. Eu falei, essa cafeteria atende os cursos para o paciente, para o aluno não ter que sair, almoçar fora, voltar. Eu estava achando que eu estava tendo uma boa ideia legal ali. Realmente, eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Quando você tem 260 especialistas circulando lá no mês, eles hoje são todos muito especialistas na área médica. Então, eles trocam pacientes ali no café. Então, é uma coisa assim, é tão rico esse networking, que eu não imaginei que fosse acontecer, e que aconteceu, e que acontecendo cada vez mais. Então, isso encanta também o meu paciente. Que é o meu cliente, que é o profissional da área médica. Encanta, ele fica encantado, porque ele tem pacientes recorrentes. Ele não perde paciente quando ele manda para um outro lugar. Está ali, está no ecossistema dele. Ele tem um domínio sobre esse paciente que ele está encaminhando para o outro doutor de outra especialidade. E esse é um ponto muito importante quando olhamos a jornada do paciente, né? Hoje a gente tem a jornada do aluno, jornada do cliente, temos a jornada do paciente. E isso é uma maturidade que vem crescendo muito na área da saúde, o profissional médico olhar para esta jornada do paciente de uma forma consistente, de uma forma genuína. Isso vem crescendo em maturidade muito nos últimos anos. Ainda eu vejo que tem muita oportunidade na área médica para olhar, mas muito do que você comentou um pouquinho lá no começo do podcast. O médico ele não tem essa formação na faculdade. Ele tem uma formação técnica muito robusta, mas a formação de gestão, de maturidade, de gestão empresarial mesmo e de cuidado com o cliente, ele não tem essa grade curricular. Então, ele vai aprendendo ao longo do tempo. E quando ele encontra parceiros que facilitam essa vida para ele, não só ali de troca de paciente, de network, mas que ele consiga olhar a jornada do paciente de uma forma completa. E um ponto que você falou que tem um gatilho, assim, de ruptura, e eu venho da área de saúde, mais de 15 anos trabalhando com jornada de saúde, que é essa quebra do tratamento. Isso é um ponto muito importante, porque dependendo da especialidade, o paciente, eu vou deixar para depois.
E ali ele tem, né, no ecossistema. E um ponto que você comentou também que facilita muito nessa jornada é o encaminhamento médico, porque isso é muito comum dentro da medicina, dentro das especialidades, né? Conta um pouco como é que surgiu praticamente esse grupo de networking dos médicos e ali do encaminhamento médico, esse ecossistema que fluiu, né, naturalmente. Esse networking, ele começou de uma maneira também super natural. Quando eu descobri que esses médicos e esses dentistas, eles não tinham formações mínimas de impostos, o contador, ele entrega para o contador manda pagar, ele paga. Ele não tem... Eu venho da área... quando eu trabalhava na área pública, eu era fiscal de rendas do Estado, então... eu entendo de impostos. Então, eu não conseguia entender como eles pagavam impostos a mais. Porque se você fizer um planejamento tributário, uma coisa direita, bem feita, você consegue economizar nos impostos. Porque a lei, ela permite que isso seja feito. Então, eu percebi que eles não tinham noção, por exemplo, de aposentadoria. Eles não caiu a ficha de que eles saem de férias, a empresa sai de férias. Eles ficam doentes, eles são a empresa. Fica doente. Se eles pararem de trabalhar, não existe mais empresa. Então, ele tem que se programar para o futuro. Ele tem que se programar para um momento em que ele não vai poder mais clinicar. E aí, eles não se preocupam com isso. Quando você é jovem, é mais barato fazer isso. Quando você já começa a pensar nisso mais velho, fica caro fazer isso. Então, eu comecei a fazer cursos gratuitos para os nossos profissionais, de coisas como impostos. Vamos economizar. Você pode dar nota na pessoa jurídica, você pode dar recibo na pessoa jurídica e nota na pessoa jurídica. Quando você faz um e quando você faz outro. Começamos a ensinar. Nossa, a economia é grande. Vamos aproveitar essa economia e vamos fazer uma previdência. Tá bom, como que eu invisto nessa previdência? Aí vem uma outra pessoa falando de investimentos. Aí depois vem uma outra pessoa falando de marketing. Como se vender, porque você tem uma técnica, você é bom no que você faz, mas você não sabe se vender. Marketing médico tem crescido muito mesmo. E eles não sabem nada de nada, mas começou... Então, veio uma especialista falar com eles. Então, eu comecei a trazer esses cursos básicos, assim, seguro. Por que fazer esse seguro e não esse? Porque você precisa desse seguro? Você mexe com esse dedo? Não, eu posso trabalhar com esse dedo. Então, você não precisa desse seguro que é mais caro. Então, foi esse tipo de curso. Quando eles se juntaram numa sala de curso de dentistas, nutricionistas, médicos, eles começaram a entender que eles, conversando num bate-papo ali num coffee break, eles começaram a entender que eles têm muita coisa em comum. E que o paciente, ele não precisa passar para um paciente longe, ele pode passar para o colega dele que trabalha na sala ao lado. Então, eles começaram a descobrir isso e o café começou a ficar movimentado na hora do almoço. Então, os doutores, como eles pagam só quando eles estão em sala, eles não pagam quando eles estão lá. Então, eles começaram a levar o laptop para o café, porque eles sabem que ali ele vai encontrar um outro doutor. Então, aquilo foi natural que aconteceu, mas foi linkado pelo café e pelos cursos. Como eu disse, não era essa a primeira intenção, mas aconteceu. Mas aconteceu. E foi muito frutífero. Foi, para todo mundo. Para todo mundo, porque ele tendo mais clientes é interessante para mim. Ele crescendo é interessante para mim. Ele vai alugar mais salas, mais horas. Então, é aquela coisa de que é bom para todo mundo, né? O bom negócio é bom quando é bom para todo mundo. Então, por isso que eu invisto bastante nesses cursos, porque eu acho que eles têm como crescer mais. Perfeito. E nesse momento, nós estamos agora praticamente no meio do ano, o que você enxerga de tendências na experiência do cliente, como encantar daqui para frente? Eu acho que é um caminho sem volta a tecnologia. Eu acho que a partir do momento que o paciente experimenta a tecnologia, ele não aceita voltar para trás. E a tecnologia, ela é muito rápida, é muito cara. Então, quando você investe num equipamento, o ano que vem na feira, daqui 2 anos, a feira está trazendo um mais moderno. E o paciente, quando ele... Até com as redes sociais, ele sabe que aquilo existe. Então, eu acho que para a experiência do paciente, a tecnologia, ela tem que estar sempre presente. Ele não aceita voltar para trás. Quando ele descobre uma anestesia sem dor, ele não quer outra anestesia. Não vai querer mesmo. Quando ele descobre, por exemplo, a gente acabou de fazer uma parceria com uma empresa, uma inteligência artificial para radiografia. É incrível. Então, quando ele experimenta, o paciente vê que antes ele via um borrão de cinza. Ah, quer radiografia? Você precisa fazer isso, aquele monte de cinza. Você fala, precisa? Então, vamos fazer. Agora, essa tecnologia, ele ensina, óbvio, ele foi voltada para orientar o doutor, o dentista, mas o paciente, ele enxerga aquilo é muito didático, com cores, ele entende exatamente o que tem que ser feito.
E ele não vai aceitar voltar para trás. Quando ele for no outro dentista que mostrar aquele negócio cinza, falou, doutor, eu quero aquele coloridinho, eu quero entender o que está acontecendo. Sim. Ou quando uma mãe manda o dentista, vai pro dentista com o filho e o pai não pode acompanhar e precisa discutir também com o pai o tratamento, tem uma câmera intraoral ligada à internet, que o pai acessa pela internet, o doutor conversando com ele, mostrando. Antes tinha aquele espelhinho. O espelhinho. Agora ninguém mais quer o espelhinho. Descobriu a câmera intraoral, ela mostra na tela aquilo tudo. O paciente, ele não vai aceitar menos voltar para trás. Então, a tecnologia está aí para ficar. E eles que corram atrás, né? Os doutores que corram atrás. Exatamente. E você comentou um ponto que é a telemedicina, essa praticidade. Como que você enxerga agora? Lógico, a telemedicina ela já existia, mas ela estava naquele vai, não vai. E aí veio a pandemia, teve que ir. E aí foi regulamentada. Agora é uma coisa regulamentada. Então, eu vejo a telemedicina, alguns doutores, eles, entre atendimentos presenciais, eles fazem a telemedicina. Então, a gente tem 2 cabines lá, que elas não estão totalmente preparadas, porque eu tenho que vedar melhor esse som. Quer dizer, como eu te disse, eu não sabia que eu precisava disso quando eu fiz. Agora as próximas vão ter perfeitas. Essa foi meio que feito meio sem querer, mas eu sei, eles não precisam alugar esses espaços, eles usam gratuitamente. E eles fazem, realmente, eles atendem nesse entre presencial. E eu acho que veio para ficar também. Principalmente especialidades que não tem o toque, né? Tipo, os psicólogos, nutricionistas. Existe, exatamente. Eu acho que é uma praticidade muito grande. Eu uso, na família a gente também usa, porque acaba sendo uma praticidade tanto para o paciente quanto para o médico. E nós moramos em uma cidade maluca, gigante, quando chove para tudo. Exato. Aliás, não precisa nem chover para parar determinados dias. E não tem horário de pico mais. Não tem horário de pico mais. Exatamente, não tem horário de pico. Então, vem uma praticidade para os dois lados. E né? Eu tive que atender. Eu tive que dispor um espaço para ele poder fazer esse atendimento. Então, como eu te disse, nessa unidade foi muito tentativa e erro. Agora, mas a vida do empreendedor, ele é assim, ainda mais empreendedores inovadores. Aí a gente tem que ver o que ele está precisando. Você está precisando de uma cabine? Pois não, vamos providenciar um espaço, gente. Quando falo, tem cabine? Eu falo, tem. Minha mãe fala, cadê? Eu falei, vou arrumar. Eu vou arrumar esse negócio aí. Mas parabéns por toda a trajetória. E você tocou em alguns pontos muito chaves da experiência do cliente, né? E até puxando um pouco para a técnica de entender a persona, de entender a jornada, entender quais são as dores, quais são as oportunidades que você tem para aprimorar a experiência, tanto do seu cliente médico quanto do seu cliente final, que é o paciente. Então é importante olhar estas duas esferas. Por mais que o paciente não seja o seu contratante direto, se o médico não tiver sucesso, você não tem sucesso. Então, é uma cadeia de entrega de valor. Parabéns por toda essa metodologia que você criou. Desbravar territórios inovadores não é fácil. Não mesmo. E eu te convido a uma consideração final, uma mensagem que você queira deixar aqui para todo mundo que está ouvindo ou nos assistindo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é o que a gente conversou aqui hoje, nesse bate-papo. Encantar o cliente, encantar o cliente do meu cliente, que é o paciente. Eu tô fazendo um círculo positivo em que todos satisfeitos, todos ganham. Eu ganho quando ele atende muito mais. Ele ganha quando ele encanta o paciente dele. E o paciente não vai trocar de doutor se ele estando satisfeito. Então, eu acho que é isso mesmo. E a gente tem que buscar sempre tecnologia, tem que buscar ouvir. Por exemplo, o caso que a gente falou agora da telemedicina. É ouvir a necessidade e tentar atendê-lo no que puder. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo e participação aqui no podcast Comitê de Clientes. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Mais uma vez eu te convido a seguir as nossas redes sociais. Nós vamos deixar todas as informações das redes sociais da Patrícia também para você entrar em contato com ela e conhecer esse fabuloso networking que ela comentou e também um negócio inovador. Empreender no Brasil não é fácil e mais uma vez apresentamos aqui uma história encantadora. Eu sou Euriale Voidella e mais uma vez te convido ao nosso próximo episódio do podcast Comitê de Clientes. Fiquem ligados que em breve mais um episódio aqui para vocês. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.